Olá! Hoje respondendo a inscrita que está com dúvidas de como fazer decote canoa em malha inglesa, usando máquina e frontura. Aqui essa malha inglesa eu selecionei 1 por 1, mas também existe a malha inglesa com todos os pontos. Você tem o mesmo efeito de decote, tanto num tipo de selecionado quanto no outro. Bom, existem variações do decote canoa. Existe o decote canoa reto, que você faz do início ao fim a blusa, manga reta no caso, ou manga redonda. Mas o decote em cima reto, e somente costurando uma lateral no ombro, somente um pouquinho da lateral, você forma o ombro. Com acabamento canelado, já que estamos selecionados 1 por 1, poderia simplesmente desligar a malha inglesa e continuar fazendo o acabamento para cima. Essa é uma possibilidade também bastante comum. Esse seria um decote canoa que se ajusta no corpo, formando o canoa bem careca, bem próximo ao queixo, somente costurando os dois ombros. Existe também o decote canoa, que as costas é reta. Na parte das costas segue reto. E na parte da frente faz o arredondado para o canoa, de qualquer profundidade. Não é um decote redondo, é um decote canoa, porque ele tem pouco ombro. Existe também a possibilidade do decote canoa sem deixar ponto algum para ombro, deixar ele em um único ponto aqui. Fazê-lo todo arredondado. E esse mesmo modelo, você fazendo ele mais profundo ou mais raso. Tudo depende do modelo que você quer. Seja em manga reta, seja em manga redonda. O modelo é igual para o decote. Fazendo com o acabamento já em seguida encanelado ou colocando o acabamento depois. Também o acabamento enroladinho, passando os pontos para a máquina e tecendo o acabamento enroladinho, também é uma boa possibilidade de acabamento para fazer em decote canoa, que fica muito bom. Na prática, então, chegou o momento de eu fazer o decote. Aqui eu estou com 101 agulhas selecionadas, bem centralizadas, então eu sei que da metade para a esquerda, eu vou deixar em suspenso, porque o decote vai começar a fazer de um lado e depois do outro. Máquina e frontura em suspenso. Se eu estou com as agulhas em suspenso, na máquina o carro vai para o H, e no carro da frontura também para o H, que são as posições laterais, essas alças laterais, que correspondem ao suspenso, como na máquina, H e H. Metade dos pontos eu deixei em suspenso, porém eu preciso de uma base para esse decote, uma parte para ele não ficar bicudo, ele não é um triângulo. Ele é um canoa. E para essa canoa precisa de alguns pontos além da metade. Eu vou erguer aqui 2 agulhas a mais para começar o decote para o lado de cá. Vou elevar pontos aqui para decote, enquanto trabalho apenas com um dos lados. Não vai ser um decote muito raso, nem muito profundo. Vou, então, com o carro para a esquerda, estando os pontos em suspenso, máquina em suspenso, não vai trabalhar o lado esquerdo. Chegando, venho para a direita e levo mais 2 agulhas, de 2 a 3 agulhas dessas que estão elevadas, dessas que estão selecionadas. Se eu selecionei 1 por 1, trago 2 dessas agulhas para cima, para ficar em suspenso, enquanto trabalho apenas com um lado. 2 carreiras, cuidando, sempre com a mão puxando embaixo,
porque vai ficando sem peso o lado que está sendo trabalhado. Aqui eu cheguei em 5 agulhas, sobrando 5 agulhas de ombro. Eu pensei em fazer com 4, mas não confere o número, então deixo em 5 agulhas. Esse lado terminou no ombro. Agora eu preciso ainda fazer o outro lado. Como é que eu faço? Essas agulhas de cá agora vão ficar em suspenso. Então, chamo o ombro também para cima. Quebro o fio. Baixo as agulhas da esquerda com o transportador. As que eram da metade até o outro lado na esquerda, tanto na máquina quanto na frontura. Eu preciso baixar dessa forma, não posso baixar com o cabo. Quando eu trabalho com malha inglesa, ele tem um sentido, o ponto. Eu não posso começar o fio agora, nesse lado, começando pela esquerda. Eu preciso começá-lo aqui, no meio do trabalho, onde é o decote, para o lado do decote, porque a cada carreira muda o sentido do fio. Se eu começo pelo outro lado, vai dar uma falha. Se eu não baixo as agulhas assim manualmente, também vai dar uma falha. Baixamos a metade. Agora, lembra que nós demos uma base de decote? Pois é, essa mesma base eu vou ter que dar para o lado esquerdo. Então, ergo novamente a mesma quantia que eu ergui da metade para cá, a mesma quantia que eu ergui de base de decote. O fio vai precisar entrar nessa posição aqui. Então, com o auxílio de uma agulha de crochê ou do remalhador, coloco o fio para essa posição. Posso abrir um pouquinho a máquina para conseguir encontrar o fio. Fecho novamente. Acerto as agulhas na posição correta, para não dar um tranco no carro. Coloco esse fio no engate. O carro continua no H, continua com os botões todos da mesma forma que eu trabalhei até agora. Coloco o fio no engate da máquina em frontura, no engate do cabo, e teço. Eu elevei do lado de cá 2 em 2 agulhas, aqui também. 2 em 2 agulhas, toda vez que eu estou no lado contrário ao carro.
e vou chegar na mesma quantia de agulhas de ombro. A mão sempre ajudando para fazer peso. E aqui terminou o decote. Tiro do suspenso, desligo a parte da máquina, desligo as duas alavancas que estavam elevadas para formar o ponto malha inglesa na frontura e passo uma carreira para limpar todo o trabalho. E aqui eu tenho o decote já feito. Posso passar os pontos para a máquina para fazer um acabamento enroladinho ou fazer o acabamento canelado, o acabamento sanfonado. Daí só ajusta a regulagem. Eu vou passar para a máquina e vou fazer o enroladinho como um acabamento bem bonito, bem fácil de fazer para esse tipo de decote aqui. Tiro os pesos para conseguir passar os pontos. Transporto todos com a agulha de olho duplo. Mudo o cabo da frontura para esse da máquina. Eu deixei ombro, então eu preciso remalhar o ombro aqui, tanto de um lado quanto do outro, mas de preferência com fio, porque a malha inglesa cede em largura. Então, eu preciso que esses pontos do ombro no lado esquerdo estejam remalhados de modo folgado. Para esse enroladinho, eu vou usar na regulagem 7, para ele não ficar muito apertado, para que ele dê o formato do decote e não fique puxando em cima. Estava trabalhando com a linha industrial, 2 fios de lã, 2,28. Na malha inglesa, eu faço uma pequena diferença quando ela é selecionada assim. A diferença da regulagem para a máquina, eu usei na 4 e na frontura na 2,2, quase 3 e na regulagem 4. Fiz uma pequena diferença entre regulagem para esse tipo de lã, mas cada lã você precisa testar para ela não ficar nem muito folgada, nem muito molenga, nem muito apertada. Fiz 11 carreiras, elevo a regulagem para 10 e agora remalho o acabamento enroladinho. Esse remalhado também
mais folgado, para ele não ficar apertando em cima. E aqui o decote canoa com o acabamento enroladinho. Esse acabamento fica muito bom para decote canoa, tanto feito em qualquer tipo de malha, não só malha inglesa. Os pontos de ombro, daí costura com a parte das costas. Como são poucos pontos, não precisa fazer caída de ombro, não precisa fazê-lo em suspenso também. Quando é o decote que chega até o final, não precisa esses pontos de ombro, você faz o acabamento direto. Essa, então, é uma ideia para quem está fazendo decote canoa em malha inglesa. Um acabamento fácil, um trabalho fácil de fazer, só cuidando para não falhar exatamente aquele processo que nós fizemos, de colocar o início da segunda parte do decote, o início também da direita para a esquerda. E os fios depois são arrematados por dentro com cuidado, fazendo tramar num dos pontos. Como ele está bem em cima, pode-se fazê-lo correr junto com o acabamento de cima. Ok? Então, espero ter respondido a dúvida dessa inscrita e quem mais esteja fazendo decote canoa em malha inglesa. Certo? Nossa ideia para hoje é essa. Bom trabalho!